Em setembro de 1914, a guerra, que muita gente na Europa acreditava ser rápida, já tinha se transformado numa corrida desesperada, não apenas por território, mas por tempo. A Alemanha havia colocado em prática um movimento gigantesco de exércitos, um golpe de foice que deveria, em semanas, neutralizar a França antes que o peso total da Rússia se fizesse sentir no leste. O plano, ou pelo menos a ideia operacional por trás dele, era empurrar o grosso das forças alemãs pelo norte, passando pela Bélgica, descendo em arco para cair sobre Paris e, ao mesmo tempo, cercar os exércitos franceses. Mas a guerra real tem atrito, cansaço, atrasos, medo e informações incompletas. E é nesse atrito que o Marne aparece como um ponto de virada. Não apenas por ser uma batalha grande, mas por interromper a lógica de uma campanha decisiva e empurrar todos os envolvidos para um tipo de guerra que ninguém desejava. Uma guerra de posições, de linhas contínuas, de trincheiras, de desgaste. Para entender por que o Marne muda a guerra, é preciso seguir o caminho do fronte até as portas de Paris, perceber os erros de coordenação e o desgaste do avanço alemão, acompanhar as decisões-chave do contra-ataque aliado e ver como o recuo alemão estabiliza a frente. O Marne é ao mesmo tempo um choque militar e um choque psicológico, para os comandantes, para os soldados e para os civis que assistem a guerra se aproximar da capital francesa. O ponto de partida é o fim de agosto de 1914. As primeiras grandes batalhas, as chamadas Batalhas das Fronteiras, foram brutais e confusas. A França, guiada por sua doutrina ofensiva e por um plano de mobilização que privilegiava ataques em direção à Alsácia-Lorena, sofreu reveses pesados quando encontrou o fogo moderno, artilharia e metralhadoras, numa escala que muitos oficiais ainda não tinham assimilado completamente. O avanço alemão, por sua vez, vinha embalado por vitórias e por uma marcha que parecia confirmar a narrativa de que Paris poderia ser ameaçada rapidamente. A retirada francesa e britânica, com o Corpo Expedicionário Britânico, BEF, envolvido em ações de retaguarda, cria uma sensação crescente de colapso iminente. Há relatos e despachos que mostram a preocupação com a possibilidade real de Paris ser atacada ou cercada. Ao mesmo tempo, a capital não era apenas um alvo militar, era um símbolo político, econômico e moral. A ameaça a Paris carregava um peso que por si só podia alterar decisões. A figura que emerge nesse contexto é o general Joseph Gallieni, governador militar de Paris, que observa a aproximação do inimigo e trabalha em medidas de defesa e organização. O outro nome central é Joseph Joffre, comandante em chefe francês, que tenta recompor a situação, reorganizando exércitos, substituindo comandantes, ordenando recuos para ganhar espaço e tempo e procurando uma oportunidade para contra-atacar. Essa tentativa de dobrar sem quebrar aparece claramente no tom de relatórios oficiais franceses posteriores, como o relatório de Joffre sobre a campanha até o Marne, que descreve o choque inicial, o recuo e o esforço de recomposição para voltar a assumir iniciativa. Joffre, Report on the Marne. Enquanto isso, do lado alemão, o avanço não era uma linha reta perfeita. Era uma marcha forçada, com colunas longas, suprimento atrasando, tropas exaustas e, principalmente, com o desafio permanente de manter coordenação entre exércitos gigantescos avançando em paralelo. Na prática, as formações alemãs que compunham o braço direito do avanço, especialmente o primeiro exército, von Kluck, e o segundo exército, von Bülow, precisavam manter contato, proteger flancos e ainda perseguir exércitos inimigos que recuavam, mas nem sempre em pânico. Muitas vezes recuavam com método, procurando um novo ponto de apoio. A sensação de as portas de Paris nasce desse movimento. A linha de frente parece descer pelo norte e nordeste, aproximando-se de uma posição em que a capital estaria ao alcance operacional. Mas essa aproximação ocorre num momento em que a própria geometria do avanço alemão começa a se deformar, e é dessa deformação que surgirá a abertura que os aliados exploram. O avanço alemão em 1914 é frequentemente descrito como irresistível, até deixar de ser. E quando deixa de ser, não é por mágica, nem por um único erro isolado. É por um conjunto de pressões acumuladas. Primeiro, há o desgaste físico. Tropas marchando por dias, com combate recorrente, carregando equipamento pesado, atravessando regiões hostis, lidando com estradas congestionadas. Quanto mais rápido se avança, mais o suprimento precisa correr atrás. E quando o suprimento não acompanha, o avanço perde mordida. Os soldados estão lá, mas faltam munições no ritmo necessário, faltam refeições regulares, faltam pausas, faltam botas inteiras,
faltam cavalos saudáveis para puxar artilharia e trens de bagagem. Segundo, há o desgaste de comando. Grandes unidades precisam de comunicação eficiente. Em 1914, isso significa mensageiros, telefonia de campanha, telégrafo onde disponível e uma coordenação que, em marcha, vira um desafio diário. Um exército pode virar um pouco para o sul para perseguir um inimigo. O exército vizinho pode manter direção. E, de repente, uma brecha surge. Terceiro, há a confusão do perseguir para destruir versus cercar para decidir. Um comandante pode sentir que tem a chance de esmagar forças inimigas à sua frente. Outro pode temer deixar um flanco exposto. O alto comando pode querer uma direção estratégica. E a linha de frente sente urgência de resultados. Essa tensão num avanço profundo é explosiva. É nesse cenário que surge um dos elementos mais citados do Marne, a abertura, gap, entre o primeiro e o segundo exércitos alemães. O primeiro exército, ao perseguir e manobrar, acaba se inclinando de modo que expõe seu flanco interno. Essa inclinação cria espaço que pode ser explorado. O ponto não é tratar isso como erro bobo, mas como consequência provável de um avanço rápido, sob pressão, sem a visão perfeita do campo de batalha. Do lado aliado, a existência dessa brecha é detectada e discutida. A inteligência francesa, observações de reconhecimento e a leitura do movimento alemão alimentam a decisão de Gallieni e Joffre de que existe uma oportunidade. E oportunidades, em guerra, têm prazo de validade. Você precisa agir antes que o inimigo corrija a falha. Quando analisamos as narrativas oficiais e despachos, vemos um padrão. Os líderes tentam demonstrar que decisões foram tomadas com base em informação real e numa avaliação racional. O relatório de Joffre, por exemplo, procura explicar como o comando francês percebe a chance de contra-ataque e organiza a manobra geral para reverter a situação. Joffre, Report on the Marne. Já do lado britânico, despachos do comandante do BAF, Sir John French, dão a perspectiva de um aliado que recuou bastante, reorganizou-se e então participa do movimento de retorno e combate no Marne. Esses despachos são fundamentais para captar o tom da percepção britânica do momento. Sir John French, Second Dispatch, sobre o Marne. O desgaste alemão e os atritos de coordenação não anulam o poder do exército alemão, mas reduzem sua capacidade de aplicar um golpe final decisivo. E quando a capacidade de finalizar diminui, a guerra entra em um território perigoso, o da indecisão operacional, em que ambos os lados podem se agarrar ao que resta de iniciativa. A virada do Marne não acontece porque os aliados, de repente, ficam mais fortes, mas porque conseguem combinar 3 elementos raros ao mesmo tempo: informação suficiente, decisão política militar firme e a coragem operacional de transformar uma janela em ação. Primeiro, há a decisão de defender Paris, não apenas como fortaleza, mas como base de manobra. Gallieni, responsável pela capital, não pensa apenas em trincheiras e barricada. Ele pensa em movimento, em como usar forças disponíveis e como criar massa no ponto certo. Os documentos franceses sobre a defesa de Paris e a atuação do governo militar refletem esse papel de coordenação local, de mobilização e de urgência, inclusive na relação com o Comando Supremo. Documentos franceses sobre defesa de Paris. Gallieni como governador militar. Segundo, há a decisão de Joffre de ordenar um contra-ataque geral, em vez de apenas estabilizar e esperar. Isso é arriscado. Um contra-ataque mal coordenado pode virar uma derrota ainda maior. Só que Joffre entende que a alternativa é pior: permitir que o inimigo se reposicione, feche brechas e retome a iniciativa. Assim, a ideia é atacar no momento em que o avanço alemão está esticado e vulnerável. Terceiro, há a participação do BAF. Os britânicos, depois de recuos e combates de retaguarda, precisam acreditar que o momento mudou. Os despachos britânicos mostram as preocupações com desgaste, com posição, com o que se sabe ou não se sabe sobre o inimigo. Mas mostram também a volta para a ofensiva, essencial para pressionar a brecha entre exércitos alemães. Sir John French, Second Dispatch. A virada do Marne precisa ser entendida como uma sequência de decisões e deslocamentos numa janela curta de tempo. Entre o fim de agosto e a primeira quinzena de setembro, os exércitos se movem em ritmo exaustivo, com contatos de combate que nem sempre são grandes batalhas em sentido clássico, mas que somados determinam o resultado. O que distingue o Marne é que ele combina uma ameaça direta à região de Paris, uma brecha operacional entre exércitos alemães e uma reação aliada que tenta transformar essa brecha em ruptura. Para acompanhar, vale pensar em 3 níveis ao mesmo tempo: o nível estratégico, o objetivo alemão e a necessidade francesa de evitar o colapso; o nível operacional, como os exércitos estão posicionados e como interagem; e o nível tático,
combates locais, ataques e contra-ataques, pontes, vilas, estradas, rios e colinas. No início de setembro, os alemães estão profundamente avançados em território francês, com o braço direito do movimento bem ao norte e nordeste de Paris. A pressão sobre a capital é percebida tanto no comando quanto na população, e a defesa de Paris deixa de ser apenas um plano teórico, vira uma urgência. A atuação do governador militar de Paris, Gallieni, é essencial nesse aspecto. Ele observa a aproximação e procura articular forças capazes de golpear o flanco do avanço. A defesa da cidade, nos documentos e diretrizes francesas da época, não se resume a fortificações. Ela envolve também a coordenação de tropas e a preparação para um combate de manobra nas cercanias. Documentos franceses sobre defesa de Paris, atuação de Gallieni. Ao mesmo tempo, o comandante-em-chefe Joffre trabalha para transformar recuos em reposicionamento. Em seu relato oficial, ele procura mostrar como a retirada não foi um fugir, mas uma forma de reorganizar, concentrar e preparar um contra-ataque coordenado. Joffre, Report on the Marne. Isso é importante porque a leitura do Marne como milagre pode apagar a parte mais concreta, o esforço de comando, logística e recomposição de unidades. Por volta de 5 e 6 de setembro, a oportunidade se define. O primeiro exército alemão, associado a von Kluck, está manobrando de modo que deixa seu flanco relativamente exposto em relação a Paris e existe uma separação perigosa entre ele e o segundo exército alemão. Essa separação não é necessariamente um corredor vazio, mas é uma vulnerabilidade de coordenação e apoio mútuo. Em guerra moderna, uma lacuna dessas pode ser explorada por forças que avancem para penetrar e forçar o inimigo a recuar para não ser cortado. O movimento aliado, então, busca dois efeitos: pressionar o flanco do primeiro exército alemão a partir da região de Paris e, simultaneamente, avançar no setor que ameaça a ligação entre os exércitos alemães. A narrativa do comando francês e os despachos britânicos mostram cada um a seu modo a relevância de agir em conjunto, franceses e britânicos, para que a pressão tenha continuidade e não seja apenas um choque local isolado. O despacho de Sir John French sobre o Marne registra a experiência britânica do momento. Após recuos prolongados, o BF volta a avançar e a entrar numa fase de combate que exige coordenação com os franceses e leitura do terreno e do inimigo. Sir John French, Second Dispatch. Nos dias seguintes, o combate se intensifica. É o tipo de batalha em que os mapas limpos costumam enganar. Há unidades que avançam enquanto outras se reposicionam, há ataques que ganham uma vila e perdem na noite seguinte, há pontes disputadas, há artilharia tentando quebrar concentrações e colunas de marcha. A linha do tempo do Marne é menos um único choque e mais um encadeamento de pressões que, aos poucos, altera a avaliação alemã do risco. Do ponto de vista alemão, insistir no avanço mantendo uma brecha perigosa pode significar abrir a possibilidade de ser atacado em flanco e retaguarda. Quando a manobra de um grande exército fica sob ameaça de ser dobrada ou cortada, mesmo um comandante agressivo pode ser forçado a recalcular. A vitória rápida deixa de parecer garantida e a preservação da coerência das linhas torna-se prioridade. O ponto central do Marne é justamente esse. Os aliados tentam transformar a lacuna de coordenação alemã em algo irreversível. E os alemães tentam, ao mesmo tempo, continuar pressionando e evitar o risco de ter o conjunto da operação comprometido. Em relatos oficiais, como o de Joffre, há uma ênfase em apresentar a decisão de contra-ataque como um movimento deliberado, apoiado em avaliação da situação e em ordens transmitidas em tempo oportuno. Joffre, Report on the Marne. Do lado britânico, o despacho de Sir John French procura explicar a participação do BEF e os movimentos realizados, em especial a retomada do avanço e a entrada na dinâmica de batalha mais ampla com os franceses. Sir John French, Second Dispatch. Esses documentos são valiosos porque revelam aquilo que para os comandantes era crucial justificar, que o retorno ao ataque não foi improviso irresponsável, mas resposta à oportunidade. No nível tático, contudo, a experiência do soldado é outra: marcha, calor, poeira, fome, cansaço, e a sensação de que o inimigo está ora perto, ora longe, mas sempre perigoso. Os relatos de testemunhas, diários, memórias, cartas, costumam registrar a confusão de ordens rápidas e mudanças de direção. Nem todo batalhão entende o plano geral. Ele entende o próximo objetivo,
uma estrada, um vilarejo, um rio. É nessa combinação de plano geral e experiência local que a batalha se decide. Uma ofensiva moderna não depende apenas da coragem do ataque, mas de elementos cumulativos: manter coesão, manter munição chegando, manter artilharia apoiando, manter comunicações mínimas e, sobretudo, sustentar a pressão por tempo suficiente para que o inimigo conclua que o risco se tornou maior do que o benefício de insistir. No caso do Marne, a pressão aliada produz um efeito operacional, obriga o comando alemão a considerar que a continuidade do avanço, nessas condições, pode levar à ruptura da ligação entre exércitos e a um desastre local com consequências estratégicas. O Marne não é a aniquilação do exército alemão, é a interrupção de uma campanha que pretendia decidir a guerra em semanas. O recuo alemão após o Marne não é um colapso generalizado. Esse detalhe é central para compreender o que acontece depois. Os alemães, diante do risco crescente na ligação entre exércitos e do desgaste do avanço, recuam para posições mais defensáveis, buscando restabelecer uma linha coerente. Recuar, nesse contexto, é uma forma de recuperar controle operacional, encurtar linhas, melhorar comunicações, reorganizar unidades cansadas e estabelecer posições em terreno mais favorável. Para os aliados, isso cria um resultado paradoxal. É uma vitória real porque a ameaça imediata a Paris diminui e o avanço alemão é detido, mas não é a vitória final com destruição do inimigo. E justamente por isso, o Marne se torna um marco. A guerra não termina, ela muda de forma. Relatórios e despachos posteriores deixam claro que o entendimento do alto comando era de que a batalha tinha alterado o curso da campanha. Joffre, em seu relatório, enfatiza o modo como a manobra alemã é contida e como o contra-ataque francês cria condições para recuperar iniciativa e evitar o pior cenário estratégico. Joffre, Report on the Marne. Do lado britânico, o despacho de Sir John French registra a mudança de fase, de retirada prolongada para um momento em que o BEF volta a pressionar e avança em coordenação, sentindo que o inimigo deixa de ser apenas o perseguidor inevitável. Sir John French, Second Dispatch. Após o recuo, vem a estabilização, e aí nasce a característica mais marcante da frente ocidental: linhas contínuas, entrincheiradas, com tentativas sucessivas de flanquear, a chamada corrida para o mar, e depois a consolidação do impasse. O Marne, portanto, não cria trincheira sozinho, mas acelera o processo. Ao impedir a decisão rápida, empurra os exércitos para uma guerra em que a defesa, a artilharia e a profundidade das posições se tornam dominantes. O Marne muda a guerra por pelo menos 6 razões, conectadas entre si. Interrompe a ideia de decisão rápida no Ocide. O elemento central é que a Alemanha não consegue finalizar a campanha com uma vitória que tire a França do conflito. Isso muda a lógica do conflito inteiro. Se a França permanece em guerra, a Alemanha enfrenta o cenário que temia: uma guerra longa, com múltiplas frentes. Revela os limites do avanço operacional sob desgaste extremo. A marcha e o combate contínuos esticam comunicações e suprimento. O Marne mostra que velocidade sem sustentabilidade pode criar vulnerabilidades que o inimigo pode explorar. Valida a importância de coordenação aliada. A pressão combinada de forças francesas e britânicas contribui para o efeito operacional. Os despachos britânicos e o relatório francês, cada um com sua ênfase, reforçam que a cooperação foi parte do resultado. Sir John French, Second Dispatch. Joffre, Report on the Marne. Eleva Paris como centro moral e operacional. A defesa de Paris e o papel do governador militar reforçam o significado político e psicológico da batalha. Documentos franceses sobre a defesa e organização da capital mostram a cidade como peça ativa na estratégia, não apenas símbolo. Documentos franceses sobre defesa de Paris, Gallieni. Empurra a frente ocidental para a guerra de posições. Ao invés de manobras decisivas, o que se segue é a necessidade de cavar, segurar, bombardear e atacar posições preparadas. Isso muda a natureza do sofrimento humano e da economia de guerra. Define o tom do conflito: vitória sem conclusão. O Marne é vitória, mas é também o anúncio de que vitórias podem ser limitadas. Essa vitória incompleta é uma das marcas psicológicas da Primeira Guerra. Enormes sacrifícios para ganhos modestos, repetidos por ano. Em termos narrativos e históricos, o Marne é um ponto em que a guerra deixa de ser uma campanha e passa a ser uma era. Não apenas por mapas, mas por mentalidades. Governos, sociedades e exércitos percebem que o conflito exigirá mobilização total e paciência brutal.